Oscar Wilde disse certa vez que há 3 tipos de déspota. O primeiro se chama príncipe, o segundo, papa, e o terceiro é o povo. Será que é possível que o povo se torne uma espécie de déspota, de tirano? Será possível que o povo que detém o poder, de onde emana o poder, possa se tornar esse mesmo povo um opressor da liberdade, da democracia? Governos populistas pretendem sempre convencer o povo de que existem amarras demais para governar, de que existem inimigos por toda parte e de que é pela legitimidade das eleições que esse governo pode se libertar dessas amarras e, em nome do povo, fazer qualquer coisa que seja necessária para que possa governar. E, portanto, é preciso tirar da frente qualquer tipo de limitação, qualquer tipo de inconveniente, que seriam exatamente os limites, os freios que se configura, no nosso caso, nos demais poderes da República. É interessante perceber também que a República do Brasil, ela se constitui em um Estado democrático de direito. Embora isso possa ser dito assim de uma maneira muito rápida, numa mesma frase, a gente deve frisar que ser democrático não é o mesmo que ser de direito. E assim, claro, ser de direito não é o mesmo que ser um Estado democrático. É possível existirem Estados de direito que não são democráticos, assim como também é possível existir Estados democráticos que não são de direito. E por isso o equilíbrio dessas duas coisas é extremamente importante. É em nome de frear abusos de autoridade, de frear poderes absolutos, é que se concebeu na história das democracias ocidentais a separação de poderes. Isso começa muito lá atrás e tem como seu expoente Montesquieu. Mas, na verdade, esse tipo de pensamento ele começa muito antes, lá na Inglaterra, principalmente a Carta Magna de 1215, mas a gente tem diversos outros instrumentos jurídicos daquela época que serviam para limitar o poder do rei. Depois disso, algo que se pensou era como se poderia frear o poder do parlamento, que eram exatamente os representantes do povo. Como poderia ser feito para frear leis, por exemplo, que fossem injustas? E aí foi que começou a se pensar num outro poder, o poder de juízes, o poder do judiciário. Foi se desenvolvendo historicamente por séculos, até que a gente chegou a um modelo de direito, a um modelo de democracia, pautado na separação de poderes. E por isso que todos em um Estado democrático de direito estão abaixo da Constituição e devem ser limitados na sua ânsia de exercer poder por freios, por limites claramente impostos. A primeira estratégia, como eu disse, de qualquer autoritário, de qualquer governo autoritário, é exatamente convencer o povo de que age em nome desse povo, de que tem legitimidade por causa das eleições. Ora, nenhum governo, nenhum presidente eleito desde a redemocratização conseguiu ter os votos de mais de 50% dos eleitores. Teve sim mais de 50% dos votos válidos. Mas se você juntar votos nulos, em brancos, abstenções e aqueles que votaram contra o governo, sempre você vai ter uma maioria de pessoas que não votaram em um presidente. Então isso significa dizer que sim, as eleições dão uma legitimidade muito importante para qualquer presidente. Mas essa legitimidade, ela não é absoluta. Ela não dá uma carta branca para realizar qualquer coisa em nome do povo, até porque nenhum presidente foi eleito pelo voto da maioria da população do Brasil, da maioria dos eleitores. Então, um Estado de Direito, ele serve principalmente para impedir que
o governo das maiorias se volte contra o direito das minorias. É disso que não gostam os déspotas, é disso que não gostam governos autoritários. Mas é exatamente esse tipo de Estado de direito que permite que a democracia continue viva. É exatamente esse Estado de direito que garante que a vontade da maioria não vai ferir direitos das minorias. E é por isso que a gente deve salvaguardar esses pilares de um Estado democrático, de um Estado de direito, para que todos sejamos limitados de alguma maneira, que não existam poderes absolutos, e principalmente para que o poder do povo não se volte contra o próprio povo, porque sim, muitas vezes o povo e a vontade do povo pode se tornar em tirania.